Fala galera, aqui é o Heraldo Luiz e essa é mais uma videoaula do canal Analítica Sem Dúvidas. Hoje eu vou estar falando para vocês um pouco de soluções, na verdade das unidades de concentração e alguns cálculos que são realizados. Primeiramente, gente, vamos fazer algumas definições. Soluto é a substância que está sendo dissolvida na solução. Ele é sempre representado pelo índice 1 sobrescrito. Então, por exemplo, eu falo M1, eu quero dizer massa de soluto. V1, volume de soluto. O solvente é a substância no qual a substância está dissolvendo o soluto. Eu vou sempre usar o número 2 para representá-la. M2 seria massa de solvente, V2 volume de solvente. E a solução é a combinação de um ou mais solutos no solvente. Eu não vou usar subíndice nenhum para representar. Então M é a massa de solução e V é volume de solução, sempre. Outra definição, gente, de densidade, que é a razão entre massa e volume de uma mesma substância ou solução. Não é uma concentração em si, é representada pela letra D ou pela letra grega ρ. E tem aí normalmente a massa em gramas e o volume em mililitros. Agora sim, gente, a primeira unidade de concentração que eu vou tratar é a concentração em gramas por litro. Normalmente é representado pela letra C. Algumas pessoas falam que é concentração comum também, que é a razão da massa do soluto pelo volume da concentração. Dessa maneira. Massa do soluto, volume de solução, em litros. Algumas vezes pode usar também miligrama por litro, que antigamente chamava-se de parte por milhão ou ppm, o micrograma por litro, que seria o ppb ou parte por bilhão, e o nanograma por litro, que seria o ppt, parte por trilhão. ppm, ppb e ppt já não são nomenclaturas muito utilizadas hoje em dia. Mantém-se miligrama, micrograma ou nanograma por litro. Como exemplo, gente, vamos fazer uma conta aqui. Qual a concentração obtida quando se dissolve 5 gramas do cloreto de sódio, o NaCl, que é basicamente sal de cozinha, em 250 ml de água? Então, temos a massa de soluto 5 gramas, volume de solução 250 mililitros, que é 0,25 litros. Eu quero saber a concentração. Então, na aplicação direta da fórmula, eu vou dividir 5 por 0,25 e vou chegar na concentração de 20 gramas por litro. Então, quando eu dissolvo 5 gramas de cloreto de sódio em 250 mililitros de água, eu vou obter a concentração de 20 gramas por litro da solução. Um segundo exemplo, gente, quero saber qual a massa para eu preparar 100 ml de uma solução de nitrato de potássio numa concentração de 12 gramas por litro. Então, agora eu não sei a massa do meu soluto, mas eu sei o volume de solução, 100 ml, que é 0,10 litros, e a concentração, 12 gramas por litro. Novamente eu aplico a fórmula. Agora, nesse caso, eu vou multiplicar a concentração pelo volume desejado e vou chegar na massa necessária de 1,2 gramas de nitrato de potássio para preparar essa solução sugerida. Um terceiro exemplo, gente, que é um pouquinho mais complicado, eu quero preparar 500 ml usando esse composto aqui, sulfato ferroso amoniacal. Ele é hexaidratado, ou seja, ele tem 6 águas na sua estrutura cristalina, para que a concentração final de ferro, ou seja, me interessa apenas o ferro, o amônio, o sulfato não me importam, o ferro tem que ser 1 grama por litro. Então, de novo, eu quero saber a massa, volume meio litro, concentração de ferro de 1 grama por litro. Então, eu vou usar o sal sulfato ferroso amoniacal hexaidratado. Observem que em 1 mol desse sal eu tenho 1 mol de ferro. A massa molar desse sal é 392,14 gramas por mol. E do ferro é
55,845 gramas por mol. Ou seja, em 392,14 gramas do sal é equivalente a 55,845 gramas de ferro. Para obter 1 grama, eu vou calcular a massa. Observe que já apareceu uma regra de 3. Então, eu faço a multiplicação em cruz e determino que a massa necessária para obter 1 grama de ferro do sulfato ferroso amoniacal é 6,84 gramas do sal. Lembrando que isso daí, a solução é 1 grama por litro. Então, esse 6,84 gramas seria para 1 litro. Mas o objetivo é preparar meio litro. Então, aí sim eu vou achar a minha massa de soluto, M1. Novamente, uma regra de 3. Vocês fizerão a multiplicação em cruz. Vão chegar no valor de 3,42 gramas de sulfato ferroso amoniacal, necessário para preparar meio litro de solução com concentração 1 grama por litro de ferro. A conta podia ser feita também da maneira inversa. Primeiro eu determino, eu quero a solução 1 grama de ferro em 1 litro de solução. Para meio litro eu vou precisar de meio grama. Eu faço a conta inversa do sulfato ferroso amoniacal para determinar qual a massa. Vocês vão ver que o valor obtido vai ser o mesmo. Bom, gente, outra unidade de concentração muito utilizada nos laboratórios é a porcentagem. Ela pode ser razão da massa do soluto pela massa da solução vezes 100, e representando a porcentagem massa-massa. Pode ser a massa de soluto pelo volume de solução vezes 100, eu represento massa-volume. Na verdade, essa unidade de concentração é porque sempre se assume a densidade da água igual a 1 e que a densidade não vai mudar de acordo com a dissolução. É uma aproximação, às vezes válida. Tá? Então, é uma aproximação da porcentagem massa-massa quando o solvente é água. Pode ser também uma porcentagem, a razão do volume de um soluto pela solução total vezes 100, e eu falo que tem uma porcentagem volume-volume. A porcentagem não vou detalhar muito agora. A próxima unidade de concentração que eu vou falar para vocês é a molaridade. A unidade dela é mol por litro, ela é representada por uma letra, aparentemente um M maiúsculo manuscrito. Ele é a razão do número de mol de um soluto e o volume total da solução também em litro. Então, a fórmula, né, molaridade, número de mol por volume. Lembrando que o número de mol é sempre a massa de uma substância pela sua massa molar. Então, podemos substituir e dizer que a molaridade é a massa de uma substância dividido pela multiplicação do volume pela massa molecular dessa substância. Novamente, fazer uns exemplos com vocês. Quero saber qual a massa necessária para se preparar 1 litro de uma solução de hidróxido de sódio, o NaOH, uma concentração de 0,5 mol por litro. Então, quero saber a massa, o volume é 1 litro e a molaridade desejada é meio mol por litro. A massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas por mol. Então, fazendo a aplicação da fórmula, vamos chegar que o valor necessário para se preparar 1 litro de uma solução meio molar de hidróxido de sódio são 20 gramas. Um segundo exemplo, eu vou preparar também 1 litro de solução meio molar, agora de ácido clorídrico. Eu quero saber qual que é o volume necessário do ácido concentrado para fazer essa solução. Então, minha incógnita agora é o volume concentrado. O volume final é 1 litro. Novamente, molaridade meio molar. A massa molar do ácido clorídrico é 36,46 gramas por mol. E agora, outras propriedades necessárias é a porcentagem do ácido clorídrico concentrado, ele é 36% massa-massa, com uma densidade de 1,18 gramas por mililitro. Então, inicialmente, fazemos uma conta de aplicação direta da fórmula.
vamos encontrar que a massa necessária é 18,23 gramas de ácido clorídrico. Lembrando que ele está numa solução a 36%, daí eu transfiro a massa do soluto na fórmula de porcentagem e acho, por fim, a massa da solução necessária para se tomar e fazer a solução diluída. Mas como estamos trabalhando com solução, mas precisamos trabalhar com volumes, eu aplico então a densidade, substituindo a massa de solução e o valor de densidade por... Encontramos então o volume de ácido clorídrico necessário para se preparar uma solução meio mol por litro. O volume final é 42,91 ml do ácido clorídrico concentrado, necessário para preparar 1 litro de solução de ácido clorídrico a meio mol por litro. E como a gente pode fazer para converter gramas por litro para mol por litro e vice-versa? Vamos lembrar as fórmulas. Concentração em grama por litro é a massa do soluto pela volume de solução. E a molaridade é a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume de solução. Olhem aqui, gente, isso aqui é a concentração em gramas por litro. Então eu posso dizer que a molaridade pode ser representada pela concentração comum dividido pela massa molar da substância, e, da mesma maneira, a concentração comum pode ser tirada multiplicando o valor da molaridade vezes a massa molar de substância. Pessoal, agora falar de diluições, também é muito importante. Significa pegar um volume de uma solução mais concentrada, diminuindo a sua concentração, adicionando mais solvente na solução. E isso significa diluir. Vou dar como exemplo aqui para ficar mais fácil de ilustrar qual o volume necessário que deve ser tomado de uma solução a 12 mol por litro de ácido clorídrico para se preparar 1 litro de solução com concentração meio mol por litro. Lembrando, molaridade, número de mol por volume. Então, gente, eu posso dizer que o número de mol é representado pela molaridade vezes o volume de solução. Então, eu preciso preparar 1 litro de solução meio mol por litro, eu vou precisar de meio mol do ácido clorídrico. De novo, eu aplico a fórmula, agora na solução concentrada, eu tenho a molaridade de 12 mol por litro, eu preciso de meio mol, eu vou chegar no valor de 41,6 mililitros. Notem que o valor é um tanto quanto próximo do outro cálculo. O ácido clorídrico concentrado ele tem uma concentração aproximadamente de 12 mol por litro. E essa aproximação é muito válida para fazer as contas. Então, tem duas maneiras de fazer a conta de diluição do ácido clorídrico. Da maneira anterior, usando densidade e a porcentagem, ou considerando que ele é 12 mol por litro e fazendo a conta de diluição. Uma maneira mais simples, gente, eu posso afirmar que na diluição o número de mol inicial é igual ao número de mol final. Ou seja, eu não vou estar aumentando nem diminuindo o número de mols, ele é constante. Lembrando que o número de mols pode ser o produto da molaridade vezes o volume, então eu posso dizer que a molaridade inicial vezes o volume final tem que ser o produto da molaridade inicial pelo volume tomado, tem que ser igual ao produto da molaridade final e o volume final obtido. Então, substituindo os valores nessa fórmula, é interessante disso que se eu trabalhar com mililitros no volume, eu vou ter mililitros na resposta. De novo, 41,6 mililitros. O interessante de trabalhar dessa maneira é que eu posso também trabalhar com concentração comum, concentração em grama por litro da mesma maneira, e qualquer unidade de concentração. Concentração inicial vezes o volume inicial, e concentração final vezes o volume final. Posso usar qualquer unidade nessa conta, desde que elas sejam iguais. A unidade de concentração e a unidade de volume. Gente, uma outra concentração que só para comentar é a molaridade, representada pela letra W maiúscula, e a unidade é mol por quilo. Ela é
a razão entre o número de mol de um soluto pela massa de solvente. Então, temos aqui o W, N1 por M2, lembrando que o número de mols é massa por massa molar. Também podemos falar que a molaridade é a massa de um soluto dividido pela sua massa molar vezes a massa de solvente. A princípio, todos os cálculos eram para ser feitos com a molaridade. Por quê? Enquanto o volume pode ser afetado pela temperatura, a massa não. Então, se eu fizer uma solução, por exemplo, 0,1 mol por quilo de solvente, ela vai ser 0,1 mol por quilo de solvente a 10 graus, 20 graus, 50 graus. A densidade vai mudar, o volume vai mudar, mas a concentração é constante. Como nós assumimos muitas vezes que as soluções diluídas não têm alteração na densidade, podemos trabalhar com a molaridade ao invés da molaridade. Mas muitas contas em físico-química, principalmente em termodinâmica, tem que ser usada a molaridade. Mas como o interesse aqui é mais analítica, eu só estou comentando essa outra unidade de concentração. Uma outra unidade de concentração que também é usada muito em físico-química, em certos cálculos, mas não vem ao caso na analítica, é a fração molar, que é a razão entre o número de mol de uma substância entre o número total de mols presente na mistura. Então, é a divisão do número de mols de uma substância pela soma de todos os mols presentes nessa mistura. Como eu falei, ela é muito importante na físico-química, principalmente para diagramas de equilíbrio e tal. Não vem ao caso para analítica. Bom, pessoal, essa é a aula de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Podem também curtir a nossa página no Facebook, seguir no Twitter. Tem nosso blog também. Tá aí na tela. E qualquer dúvida pode mandar e-mail. Por hoje é só, gente. A próxima videoaula que eu vou tentar postar para vocês é a videoaula sobre estequiometria e cálculos estequiométricos. Valeu, galera. Até a próxima.